Muito bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. 16º dia da campanha, 21 dias de Daniel. E a resposta do Senhor tem vindo, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos recebendo milagres sobre milagres, graça sobre graça. E hoje é dia de orarmos por libertação. Eu creio que o Senhor vai tocar a sua vida, assim como Ele tem tocado as nossas vidas. Temos passado sim lutas e dificuldades, mas em todas as coisas a graça do Senhor é maior, a graça do Senhor nos basta. E antes de começarmos a orar, eu quero ler com você no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, a partir do versículo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 3, diz assim: E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, naquela mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e siga-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Amém. Essa passagem é muito maravilhosa. Essa passagem nos conta uma história em que o rei Herodes havia, no dia anterior, prendido alguns apóstolos, e ele havia mandado matar Tiago. E Tiago já havia padecido, e como ele viu que o povo judeu se agradou de toda aquela situação, ele já tinha preparado para no dia seguinte mandar tirar a vida também do apóstolo Pedro. Mas a igreja fazia contínua oração por ele, a igreja orava por ele continuamente, a igreja estava reunida e confiando no poder de Deus, pelo poder da oração, confiava que Deus iria fazer um milagre. E naquela noite, nesse texto que nós lemos, Deus envia um anjo. E Pedro estava acorrentado, guardado por vários soldados, preso ali, algemado, e a palavra do Senhor diz que Pedro estava dormindo em paz. Pedro estava dormindo num sono até pesado, porque diz aqui que o anjo tocou em Pedro, e tocando no lado, Pedro despertou, e o anjo disse para ele: se levante depressa. E automaticamente, por um poder milagroso de Deus, as algemas caíram das mãos de Pedro. E o anjo disse para ele: se veste, coloca aí a sua capa e me segue. E conforme o anjo ia andando, Pedro atrás dele, as portas da cadeia iam se abrindo sozinhas, automaticamente pelo poder de Deus. E então Pedro sai daquela prisão e diz: agora eu sei que realmente Deus enviou o seu anjo e me livrou das mãos do rei Herodes. E o texto segue depois, eu te aconselho a continuar lendo. Pedro, quando chega na casa onde os demais apóstolos estavam reunidos, onde a igreja estava orando, as pessoas olham para Pedro e veem que o Senhor verdadeiramente envia o seu anjo, que o Senhor verdadeiramente faz um milagre.
Olha que palavra maravilhosa, olha como o poder de Deus se manifesta quando a igreja ora. Olha quando nós oramos, o poder espiritual que tem, o poder que tem a oração do povo de Deus, a oração do justo. Eu quero te dizer que Deus tem ouvido as suas orações, Deus tem ouvido as nossas orações. Talvez você tenha começado a orar conosco desde o primeiro dia e algumas coisas começaram a acontecer, às vezes até coisas sobrenaturais, e às vezes a gente sente até retaliação das nossas orações. Às vezes nós estamos orando por alguém e começamos a nos sentir, às vezes, pesados, angustiados, mas Deus é poderoso e pelas nossas orações Deus tem trazido livramento. Pelas nossas orações, Deus tem trazido socorro. E pelas nossas orações, Deus tem enviado o seu anjo. E eu creio que nessa madrugada, hoje é dia de libertação, hoje é dia de livramento do Senhor. O Senhor já está enviando o anjo dele para nos tocar, para nos guardar e para nos livrar dessas algemas, dessas prisões, em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir que você se prepare agora para a gente orar, prepare um copo com água, creia no seu milagre, creia na libertação. Se você está orando por alguém hoje, creia que o Senhor está enviando agora um anjo, o anjo dele, levando o livramento, o anjo do livramento do Senhor. Aleluia. Se prepara para nós buscarmos e intercedermos em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso e Santo, te agradeço, Senhor, pelo privilégio de estarmos orando aqui ao Senhor mais uma vez. Te louvo, Senhor Deus, por esse privilégio, por esse presente, por essa dádiva, Senhor Deus, de saber que os céus estão abertos, Senhor, para ouvir o nosso clamor, para ver que o céu está aberto, Senhor, para ouvir a nossa oração. Como o Senhor é maravilhoso, Senhor. Ó Deus, eu fico feliz, Senhor, por saber que da mesma forma que o Senhor ouviu a oração da sua igreja, Senhor, e libertou Pedro, o Senhor ouviu a oração da sua igreja, Senhor, e libertou o seu servo, enviou o seu anjo, Senhor. Eu sei que da mesma maneira, da mesma forma, o Senhor está enviando o seu anjo agora, Senhor, e trazendo também o livramento, Senhor. Eu sei que o Senhor está ouvindo a oração da sua igreja agora, a oração dos teus servos agora, a nossa oração, Senhor. E eu quero começar pedindo a Ti, Senhor Deus, que o anjo do Senhor entre dentro do nosso lar, entre dentro da nossa casa, que o livramento do Senhor comece dentro da nossa família, Senhor, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, abrimos agora, Senhor, o nosso coração, nos unimos nessa oração, Senhor, nos unimos nesse momento pedindo a Ti, que o Senhor entre, Senhor, dentro da nossa casa agora. Se dentro do nosso lar existe alguma coisa escondida, se dentro do nosso lar existe alguma coisa oculta, alguma obra do mal, em nome do Senhor Jesus, que seja agora expulso, que seja agora reduzida a nada, em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor venha sobre nós, que a graça do Senhor venha envolver a nossa casa e cada membro da nossa família, em nome do Senhor Jesus. Eu oro pedindo, ó Deus, o livramento do Senhor para os membros da nossa família, da nossa casa, Senhor. A nossa casa, Senhor, o nosso lar é o nosso local de descanso, Senhor, é o nosso local de refúgio, é o lugar que o Senhor nos deu, Senhor, para descansar o nosso corpo, para refazer as nossas forças físicas, Senhor, e é um lugar que nós precisamos nos sentir bem, é um lugar que nós precisamos nos sentir acolhidos, é um lugar que nós precisamos sentir, Senhor Deus, o Senhor refazendo as nossas energias. Por isso eu venho pedir a Ti, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, vem, Senhor, vem com as Tuas mãos, Senhor, em cada cômodo da nossa casa, em cada cômodo, Senhor Deus, começando da porta de entrada da nossa casa, em nome de Jesus. Venha livrar, Senhor, a nossa casa de todo mal. Venha livrar, Senhor Deus, a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Vem livrar, Senhor, a nossa família, nossos filhos, Senhor, esposo, esposa, os parentes que moram na mesma casa, em nome do Senhor Jesus. Traz o livramento, Senhor Deus, o livramento, Senhor, para nossa família, para nossa casa. Senhor, hoje é dia de libertação.
libertação. Hoje é dia, Senhor Deus, de todas as amarras caírem por terra, de todo, Senhor, todo mal ir embora, em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, falando de família, Senhor, eu quero pedir a Ti, Senhor, pela libertação, pelos vícios, Senhor. Existem pessoas que nos acompanham, Senhor, e existem pessoas, Senhor, conhecidas, pessoas que nós amamos, pessoas até mesmo da família, Senhor, que são presas por vícios, vícios de cigarro, vício às vezes de droga, vício de bebida alcoólica, Senhor, e em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos pedindo a libertação desses vícios, Senhor, nessa madrugada. Nós oramos pedindo que o Senhor nos liberte, Senhor, liberte os nossos entes queridos, liberte, Senhor Deus, as pessoas por quem nós estamos intercedendo agora, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus poderoso, eu quero pedir ao Senhor também, Senhor, pedir que o Senhor entre agora, ó Deus, em cada corpo físico, Senhor, que se sente preso por um vício, que não consegue se livrar, que não consegue ter mais força, Senhor, do que a bebida, que não consegue ter mais força do que o cigarro, que não consegue se sentir mais forte do que as drogas, que o Senhor agora fortaleça, Senhor, essa pessoa, que essa pessoa se sinta forte, que essa pessoa consiga se libertar agora, que em nome de Jesus as algemas caiam agora, caiam por terra em nome de Jesus, e o livramento aconteça agora, que essa pessoa nunca mais, a partir dessa oração, que essa pessoa nunca mais, a partir de hoje, coloque um cigarro na boca, em nome de Jesus, que a partir de agora, essa pessoa não coloque mais nenhum copo de bebida alcoólica na boca, em nome de Jesus, que agora aconteça um milagre, que o anjo do Senhor agora, com a espada na mão, esteja passando, assim como aconteceu com Pedro, o anjo que foi lá e abriu a porta do cárcere, e tirou as algemas das mãos de Pedro, que possa tirar as algemas do vício agora, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos reveste agora, Senhor, com a tua armadura espiritual, Senhor. Nos reveste agora, Senhor, em nome de Jesus, com a tua armadura, Senhor. Com a tua armadura espiritual, Senhor, agora em nome de Jesus, Pai. E eu me levanto nessa hora, Senhor, assim como Débora se levantou, Senhor, assim como Esther se levantou, Senhor. Eu me levanto agora, Senhor, com autoridade, Senhor, com uma fé, Senhor, sobrenatural, que é só o teu Espírito Santo que dá, Senhor. Com ousadia, Senhor, para determinar, Senhor, no mundo espiritual agora, que todo mal, Senhor, que tem prendido meu irmão, Senhor, todo mal que tem prendido, Senhor, a minha vida, Senhor, a minha família, todo mal agora, Senhor, que tem tentado contra as nossas vidas, Senhor, eu determino agora que caia por terra na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Todo mal que tem se levantado, Senhor, para tirar a nossa fé. Todo mal, Senhor, que tem se levantado, Senhor, para tirar a nossa paz, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, onde essa voz estiver chegando agora, Pai, aí chega o teu Espírito Santo. Aí chega, Senhor, a tua vida, Senhor, aí chega a tua luz. E eu me levanto nessa hora, Senhor, com toda a ousadia, Senhor, e com toda a fé, Senhor. Crendo, Senhor, no teu poder, Senhor. Com toda a autoridade, Pai, no nome de Jesus. Senhor, essa pessoa que está presa agora, Senhor. Essa pessoa, Senhor, que está presa em vícios, Senhor. Se isso é obra demoníaca, Senhor, eu declaro agora que sai em nome de Jesus. Eu determino agora, Senhor, que todo demônio que está prendendo, Senhor, essas vidas, todo demônio, Senhor, que está causando vício, que está causando discórdia, Senhor, todo demônio, Senhor, que está tentando destruir famílias, Pai, aonde essa voz estiver chegando agora, quem estiver ouvindo a minha voz agora, na autoridade do nome de Jesus, eu determino que vai embora agora. Eu dou uma autoridade no mundo espiritual agora. Em nome de Jesus, todos os demônios saem em nome de Jesus. Senhor, e toca agora na mente, Senhor. Toca agora no corpo, Senhor. Toca agora, Senhor, na saúde, Senhor. Vai tocando, Senhor, com o teu fogo agora, Senhor. Com a tua unção agora, Senhor. E vai queimando, Senhor. Vai queimando, Senhor, toda enfermidade, Senhor. Vai tirando, Senhor, toda falta de fé, toda incredulidade, Senhor, porque eu creio, Senhor. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, Senhor. E os médicos já foi desenganada, Pai, mas ela creu que se ela tocasse na orla da sua veste, ela seria curada. E agora, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos onde você está. Coloca no lugar da sua enfermidade agora, porque Jesus está passando por você agora.
Não deixa a presença do Senhor passar e você não tocar. E toca na hora do Senhor agora. Crê agora em nome de Jesus no seu milagre. Senhor, eu declaro agora o milagre na vida dessa pessoa, Senhor, em todos os sentidos. Seja financeiro, Senhor, seja físico, Pai. Seja da mente, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em todos os sentidos, nós clamamos essa madrugada por libertação, Senhor. E vai haver libertação. Vai haver restauração. Vai haver libertação da mente. Vai haver libertação do corpo. Em todas as áreas da vida, tudo que está amarrado, Senhor. Tudo que está prendendo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro que cai por terra. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, uma muralha de fogo em volta da minha casa agora, Senhor. Levanta, Senhor, uma muralha de fogo, Senhor, em volta dessa pessoa que está ouvindo, Pai, essa oração agora. E eu determino na autoridade do nome de Jesus que as portas sejam abertas. Em nome de Jesus, Senhor, essa pessoa que está presa, essa pessoa que está acusada injustamente, Senhor. Essa pessoa que confia em Ti, Senhor. Essa pessoa que está esperando em Ti, Senhor, e encontrou essa oração agora, Senhor, e não é por acaso, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus, como Sua serva, Senhor, eu determino agora para que seja liberto, para que seja restaurado, para que haja uma mudança, Senhor. Na vida agora, para que haja uma mudança, Senhor, em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, esse mundo, Senhor, muitas vezes é uma prisão, Senhor, que aprisiona. Tantas situações desse mundo, Senhor, que lutam contra a nossa fé. Tantas situações desse mundo, Senhor Deus, que provam, que testam a nossa fé. E muitas pessoas, Senhor Deus, vivem presas, Senhor. Vivem com o seu coração aprisionado, sem conseguir acreditar que o Senhor é por nós. Sem conseguir acreditar que o Senhor é maior do que todas as coisas. Deus Todo-Poderoso, o Senhor é poderoso para entrar agora, Senhor, dentro de cada mente, de cada coração. Quantas mentes, Senhor, estão aprisionadas, Senhor Deus, aprisionadas com um pensamento de que a vida não vale a pena. Aprisionadas, Senhor Deus, com um pensamento de desistir de todas as coisas. Senhor Deus, Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso para libertar, Senhor Deus, agora essa mente e esse coração. Tu és poderoso para libertar agora, Senhor Deus, a mente dessa pessoa, Senhor Deus, aprisionada com tanta coisa, com tantos pensamentos negativos, meu Senhor, aprisionada pelo medo. Em nome de Jesus, que o anjo do Senhor esteja passando, Senhor. Senhor, que as algemas estejam caindo por terra, oh Deus poderoso e tremendo, em nome de Jesus, que nós possamos ouvir o som das algemas caindo no chão agora, Senhor, as correntes se quebrando, porque Tu és Deus, Tu és o Deus que liberta. Oh Senhor, eu posso sentir a Sua presença, Senhor, neste lugar. Eu sei, Senhor, que os céus estão abertos. Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és grande. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, onde a nossa voz é ouvida agora, aonde a nossa voz for ouvida, se existe algum demônio escondido, em nome de Jesus, que saia agora, em nome do Senhor Jesus, porque nós estamos dando uma ordem, e a nossa ordem nós sabemos que é no poder do nome de Jesus. Eterno Deus Todo-Poderoso, essa pessoa, Senhor Deus, que se encontra presa, Senhor Deus, pela prostituição, que se encontra presa num relacionamento abusivo, que se encontra presa, Senhor Deus, em um relacionamento, Senhor Deus, sem amor, que se prostitui, Senhor Deus, para conseguir algo, Senhor, mas Tu és poderoso para libertar hoje, para libertar agora, para aquecer esse coração, para estourar, para arrebentar essas correntes, em nome de Jesus, quebrar todas essas algemas. Deus Todo-Poderoso, Senhor, quebra o cárcere, Senhor, quebra o cárcere agora, em nome de Jesus. Senhor, Tu és poderoso, Senhor, para também libertar, Senhor Deus, do cárcere físico de fato, da cadeia, da prisão. O Senhor é poderoso, Senhor Deus, para libertar, Senhor, porque
Eu sei que muitos dependem de um juiz assinar, Senhor, mas o Senhor é o juiz, e essa noite o Senhor pode assinar para que essa libertação aconteça. E eu peço, Senhor Deus, que o Senhor venha assinar no céu, para que haja essa libertação. Esse servo que tem buscado, essa serva que tem buscado, pedindo pela libertação do filho, pedindo pela libertação do esposo, pedindo pela libertação física, Senhor, esperando que haja uma assinatura de um juiz, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, move agora os corações, move, Senhor, o coração desse juiz, para que ele assine, Senhor, essa libertação, porque se o Senhor determinar, Senhor, não existe ninguém aqui na terra que não cumpra a ordem do Senhor. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu peço também a Ti que o Senhor liberte nessa madrugada, Senhor, da dependência de remédios para dormir, da dependência de remédios para ansiedade, da dependência de remédios para depressão. Tudo isso são prisões, tudo isso são cárceres, que eu sei que hoje Tu és poderoso para estourar, Senhor Deus, essa corrente, para estourar esses cárceres, em nome do Senhor Jesus. Deus, que essa pessoa a partir de agora não precise nunca mais de um remédio para dormir, não precise nunca mais de um remédio para se acalmar. É o Seu Santo Espírito que traz a calma, é o Seu Santo Espírito que traz, Senhor Deus, a bonança, em nome de Jesus. Essa pessoa, Senhor Deus, que foi diagnosticada por médicos, Senhor Deus, de que teria que tomar remédio para o resto da vida, Senhor, a Sua palavra é a última palavra. Nós Te agradecemos porque o Senhor deixou médicos aqui na terra, Senhor, mas Tu és o médico dos médicos. Senhor Jesus, apenas de tocar e apenas de mandar embora, Senhor, todo mal ia embora. E eu sei que não é diferente hoje, Senhor, porque o Senhor é o mesmo de ontem, hoje, e o Senhor é eterno. O Senhor não muda, e a ordem é a mesma que nós estamos dando nessa madrugada, em nome de Jesus, que todo mal vai embora, que haja libertação, aleluia. Deus Todo-Poderoso, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor liberte, ó Deus, de todo e qualquer espírito maligno que tenha aprisionado, que tenha enganado os corações, em nome de Jesus, que haja agora uma libertação, e que se existe algum mal ainda escondido, que se existe algum mal ainda camuflado, em nome de Jesus, que ele seja revelado agora pelo fogo de Deus, em nome de Jesus, que ele seja revelado agora e expulso e queimado, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, começa a mover agora, Senhor, no mundo espiritual, Pai. Começa a mover, Senhor, começa a mudar decretos agora, Senhor. Começa, Senhor, a mudar histórias agora, Senhor, que histórias novas sejam escritas agora, em nome de Jesus. Decretos sejam escritos agora, em nome de Jesus, novos decretos, novas histórias, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Todo complexo de inferioridade, Senhor, que seja destruído agora, em nome de Jesus, Senhor. Toda falta de fé, Senhor. Senhor, honra a fé dessa pessoa que está orando comigo agora, Senhor. Honra a fé, Senhor, dessa pessoa que está determinando agora. Tudo, Senhor, que nós estamos profetizando agora, Senhor, vai acontecer, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Move, Senhor, os céus neste momento, Senhor. Libera, Senhor, os Teus anjos ministradores, Senhor. Libera, Senhor, os Teus anjos de guerra com a espada, Senhor. Em nome de Jesus, que mude decretos, que mude histórias, Senhor. Que traçam caminhos diferentes agora, um caminho, Senhor, que é dirigido pela Tua vontade. Um caminho, Senhor, que é direcionado por Ti. Foca, Senhor, essa mente agora, essa mente que estava desfocada, essa mente que estava na dúvida, Senhor. Foca agora, alinha, Senhor, essa mente agora para o Teu propósito. Alinha, Senhor, o coração dessa pessoa agora, Senhor, para o Teu propósito. Em nome de Jesus, que nós possamos viver, Senhor, o Teu sobrenatural. Que nós possamos viver, Senhor, as Tuas promessas. Que a nossa fé, Senhor, a partir dessa noite, Pai, seja honrada. A fé dessa pessoa que está orando agora seja honrada. Honra, Senhor, em nome de Jesus, a atitude dessa pessoa de estar aqui nessa madrugada, Senhor, se levantando e Te buscando. Honra, Senhor, a nossa atitude, Pai, de estar aqui, de estar cumprindo o Teu chamado, Senhor, de fazer esses 21 dias que o Senhor colocou no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, assim nós cremos.
Assim eu determino, assim eu declaro, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor nos chamou para esse tempo, Senhor, e eu confio que o Senhor nos deu toda a capacitação que nós necessitamos, Senhor. O Senhor nos chamou e creio que nós estamos vivendo, Senhor, os últimos dias, Senhor. Estamos vivendo dias difíceis, mas o Senhor nos deu autoridade. O Senhor nos deu toda a autoridade, Senhor, para mandar embora dores, enfermidades, doenças e todo mal. E nós damos ordens no nome do Senhor Jesus. Todo e qualquer principado e potestade que influenciava negativamente a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa vizinhança, a nossa nação, a nossa igreja. Em nome de Jesus, nós como igreja nos levantamos hoje. Nós como igreja, no poder de Deus, nos levantamos contra todo principado e potestade, porque a palavra do Senhor nos diz que a nossa luta é contra eles. Senhor, e nós estamos Jesus, lutando Pai, agora, revestidos pela armadura de Deus, contra todo principado e potestade. Hoje, em nome de Jesus, abençoamos a nossa cidade. Hoje, em nome de Jesus, mandamos embora toda influência maligna, mandamos embora toda influência contra a graça de Deus sobre a nossa cidade, que quer ser contra a bênção de Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo principado, toda potestade que tem influenciado negativamente a igreja do Senhor, que tem lutado contra o povo de Deus, que tem lutado contra as vidas, em nome de Jesus nós expulsamos agora. Deus Todo-Poderoso, eu sei que está havendo uma guerra espiritual agora, eu sei que está havendo uma batalha agora, mas os anjos do Senhor estão conosco, aleluia. A palavra do Senhor diz que maior é o que estão com nós do que aqueles que vêm contra nós. Deus eterno, eu peço a Ti, abre os olhos espirituais agora, dessa pessoa que ora comigo e os nossos também, para que possamos ver, Senhor, o Seu exército do nosso lado, o exército do Senhor ao nosso favor, aleluia. Carros de fogo, carruagens de fogo, em nome de Jesus, anjos do Senhor com a espada na mão, aleluia. Eu sei, Senhor, que nós não estamos sozinhos, maior é o Senhor, aleluia. Deus eterno, Tu és poderoso para agora, Senhor, Tu és poderoso para agora, Senhor, mudar todo o ambiente, Senhor, mudar agora, Senhor, todo o ambiente em volta do Teu servo, da Tua serva, dessa pessoa que ora conosco, com fé, em nome de Jesus. Com fé nos entregamos, Pai, a Ti. Com fé nos entregamos diante do Senhor hoje, Senhor, agora. E determinando que a libertação aconteça, determinando que haja liberdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, eu Te agradeço, Senhor, pela Sua presença nos nossos corações. Eu Te agradeço pela Sua presença nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, manda embora, Senhor Deus, todo engano, Senhor, da mente e do coração. Todo engano, Senhor, todo engano maligno, em nome do Senhor Jesus. Que não haja mais engano no meio do povo de Deus, que não haja mais engano nessa mente, nesse coração, que ouve agora essa oração, que ora conosco, que crê na palavra do Senhor. Foi repreendido e foi expulso, Senhor Deus, no nome de Jesus. Todo mal, todo engano, todo espírito maligno contrário aos propósitos do Senhor. E eu sei que agora, Senhor, eu sei que agora, cada pessoa que ora conosco, o Senhor já está se sentindo livre, leve, liberta. As algemas caíram, as correntes se quebraram e o cárcere foi aberto. Em nome de Jesus nós vamos passar, Senhor. Deus, eu sei que o mar foi aberto hoje. Eu sei, Senhor, porque eu posso sentir o céu aberto em nosso favor. Senhor, eu Te agradeço, Senhor, pelo privilégio de nos sentir assim diante da Tua presença. Eu Te agradeço, Senhor Deus, pelo dom que o Senhor deu a cada um de nós. Eu Te agradeço, Senhor, pelo privilégio de poder orar, de saber que o Senhor está nos abraçando, de sentir que o Senhor está aqui do nosso lado. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. É quase como se pudéssemos Te tocar, Senhor, fisicamente nessa noite. Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és glorioso, Tu és santo, Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor pertencem a Ti. E eu quero só Te agradecer agora, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Senhor, queremos Te agradecer, Senhor, pelos Teus milagres, Senhor. Queremos Te agradecer pela cura física. Quero Te agradecer, Senhor, pela cura. Quero Te agradecer, Senhor, pela cura emocional.
Quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por esse trabalhar nessa oração, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor já está atendendo ao nosso clamor. Assim como o Daniel, desde o primeiro dia que ele já prostrou os joelhos. Eu sei, Senhor, que o Senhor já enviou anjos. Eu quero te agradecer pela tua fidelidade, Senhor. Quero te agradecer pelo teu amor. Quero te agradecer porque o Senhor é maravilhoso, Senhor. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Que a oração e que a busca a Ti sempre seja, Senhor, o primeiro recurso das nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Que o Senhor derrame bênçãos, vitórias, agora, Senhor, na vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. Derrama bênçãos e vitórias, Senhor, aqui na minha casa agora, Senhor. Na vida dos meus filhos, na vida da minha família, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor visita desde a primeira à quarta geração, Senhor. Visite, Senhor, as minhas gerações futuras, Senhor. Visite, Senhor, cada um dos nossos familiares agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Creia no seu milagre. Creia que foram quebradas todas as correntes em nome de Jesus. Sabe todas aquelas palavras de maldição que foram lançadas contra a sua vida? Maldição hereditária, em nome de Jesus. Tem muita gente que ainda não acredita, mas o Senhor nos deu o livramento. Todas as palavras de maldição que foram lançadas contra a sua vida foram anuladas hoje, porque o nosso Deus é poderoso. E eu quero que você saiba de uma coisa. A palavra do Senhor diz no livro de Isaías, capítulo 53, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E pelas pisaduras dele, ou seja, pelas feridas dele, nós fomos curados. Nós fomos libertos. Eu quero que você saiba que a libertação que você está recebendo hoje teve um preço alto. E o Senhor Jesus pagou por esse preço. O Senhor Jesus pagou o preço da nossa libertação, da nossa cura, do nosso milagre. Então, viva hoje liberto, viva hoje entendendo que você está livre porque Jesus morreu na cruz. E Ele morreu por amor, Ele se entregou por amor por cada um de nós. E pela entrega do Senhor Jesus naquela cruz, você a partir de hoje não precisa mais sofrer. Você a partir de hoje não precisa mais viver preso. Você não precisa viver presa. Você não precisa viver presa a um tipo de vida de sofrimento. Você não precisa mais fugir. Você não precisa mais se esconder. Você pode se mostrar como sal da terra e luz do mundo, porque o Senhor Jesus morreu por você e Ele te libertou. E a palavra que nós lemos no princípio, Ele enviou um anjo para libertar o apóstolo Pedro de uma cadeia, de uma prisão. E Ele fez as cadeias, as algemas caírem, como se não tivesse nem trancada, caiu sozinha. Pelo poder de Deus. Da mesma forma, enquanto nós orávamos aqui hoje, eu pude sentir correntes se quebrando, eu pude sentir cadeias caindo no chão, algemas caindo no chão. Eu pude sentir que existe uma guerra espiritual. Eu quero que você acredite que existe uma guerra espiritual acontecendo em favor de nós estão os anjos do Senhor e contra nós estão espíritos malignos caídos, que querem destruir, que querem tocar em nós, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Então, por isso, nós somos entregues a uma guerra todos os dias, mas você não está sozinho nessa guerra. Existem exércitos do céu, carros de fogo, anjos do Senhor, com espada na mão, lutando em seu favor. E o Senhor, hoje, trouxe a sua libertação. Seja liberto em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus, seja restaurado em nome de Jesus, que tudo aquilo que precisava ser assinado no céu, foi assinado hoje em nome de Jesus, por você, porque Deus te ama. Aleluia! E Deus não quer que você viva no sofrimento, mas Ele quer que você venha até Ele, que nós venhamos a Ele.
Aleluia, o nosso Deus é poderoso e eu só tenho a agradecer por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu peço que o Senhor continue nos revestindo com uma muralha de fogo, revestindo e ungindo os umbrais das paredes da nossa casa, em nome de Jesus. Eu quero te convidar hoje, assim que a gente encerrar essa oração, você vai colocar a mão nos batentes da porta da sua casa, na porta de entrada da sua casa. Você vai colocar as mãos e vai dizer assim, em nome de Jesus, a unção que foi liberada na oração dessa madrugada, está ungindo os batentes da porta da minha casa. Tem uma passagem no livro de Êxodo, onde o anjo da morte ia passar em uma madrugada, e Deus pediu para que os israelitas, o povo de Deus, ungissem os umbrais da porta das casas com o sangue do cordeiro. E aí o anjo da morte não iria entrar. E assim foi. Eles ungiram os umbrais das portas e o mal não entrou. Então, eu, em nome de Jesus, como servo de Deus, unjo agora, eu envio uma palavra agora de autoridade em nome de Jesus, que a unção do Senhor seja sobre os umbrais das portas da sua casa, e você pode tocar agora, em nome de Jesus. Eu estou tocando agora nos umbrais das portas da minha casa, e determinando que em nome do Senhor Jesus, a unção do Senhor seja agora sobre as nossas vidas. Deus é contigo, Deus é poderoso, e Ele hoje o Senhor te tocou. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. Hoje é o 16º dia da campanha e quantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito sobre nós. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe verdadeiramente a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você tenha um dia abençoado, tenha um dia próspero. Continue com essa fé, com essa força. Você que ouviu até aqui essa oração, coloque tudo diante do Senhor, porque Ele faz milagres, sim. Ele faz maravilhas, sim, na vida daquele que crê, na vida daquele que confia e espera nele. Aleluia. Amanhã nós vamos estar orando pelo propósito da família. Se você conhece alguém que precisa do toque da mão do Senhor na família, se você conhece alguém que está com a família desamparada ou a família parecendo que está destruída, o Senhor vai restaurar em nome de Jesus. Traga aí o pedido de oração, coloca nos comentários do vídeo, oração pela minha família, oração por alguém, coloca um nome, vamos fazer uma corrente de oração, vamos pedir que o Senhor mude a nossa história. E eu creio que esses 21 dias de oração já tem mudado a nossa história, já tem mudado a minha família, já tem mudado a minha casa, tem tirado a gente da zona de conforto e nos colocado, eu creio que no centro da vontade de Deus. Nós temos pagado também temos pago um preço para poder estar aqui orando com você, e o Senhor tem dado vitória a nós. Então amanhã oramos por família. Permita que esse vídeo alcance mais pessoas, manda o link para quem você conhece, para quem você sabe que necessita, e que o Senhor fale com todos nós. Como Ele tem falado conosco aqui em casa, que Ele fale com você, que Ele abençoe, que Ele toque a sua vida. Que você tenha um dia abençoado. E não se esqueça, você não precisa mais fugir, você não precisa mais se esconder. Deus é contigo. Ele te ama e te dá a vitória nessa madrugada. Em nome de Jesus. Amém.